Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos nós hoje aqui reunidos nesse término de quinta-feira para nós conversarmos mais um pouquinho. Eu nem gosto de falar, não gosto de falar, não gosto de conversar, né? Pouco. Viemos hoje aqui conversar sobre um outro tema, um tema que eu reflito há alguns anos, né? Propriamente dito, eu comecei a refletir sobre esse tema quando eu passei da fase de filha e passei para a fase de ser mãe, né? Na doutrina que eu sigo, eu aprendi que eu não sou mãe, eu estou mãe. Porque antes de ser mãe, eu sou um indivíduo, uma mulher, e para que eu possa ser uma boa mãe, eu também tenho que ter uma boa noção do que é ser um indivíduo único, né? No tempo e espaço do plano físico. Antes de ser mãe, eu sou mulher. E se nós não formos uma boa mulher, nós, em contrapartida, não seremos uma boa mãe, né? E quem eu aprendi também alguns anos atrás, que quem não é uma boa filha não pode ser uma boa mãe. Não concordo muito com essa frase, baseando-se no fator de que eu não fui uma boa filha. E justamente por não ter sido uma boa filha, a vida me ensinou a me tornar, a querer pelo menos ser uma boa mãe, né? Porque ao longo dos tempos nós vemos muita cobrança, muita prerrogativa, né, de que a mãe é um ser perfeito. A mãe é quase uma Mulher Maravilha, né? Uma síndrome de herói. E não é bem assim, né? Todos somos humanos, na escala de aprendizado, estamos aqui no plano físico para nos melhorar e, em consequência, melhorar o nosso redor, né? Ou o nosso ambiente, seja ele o ambiente físico ou o nosso meio ambiente psicológico, chamado de psicoesfera, né? Então, nós estamos aqui para trabalhar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e isso envolve algumas escolhas que nós fazemos ao longo do tempo, né? Eu não escolhi ser mãe, quer dizer, acredito que não nesse plano físico, eu escolhi no plano espiritual ser mãe, mas aqui no plano físico não fui mãe como uma escolha ciente, né? Pelo contrário, na época em que eu fui mãe, eu não tinha um pingo de bom senso no sentido de autocontrole, de amor próprio, de responsabilidade. Eu acredito que essa é a palavra que definiria bem essa questão. Eu não tinha responsabilidade de comprometimento comigo mesma, né? Que dirá com outro ser que dependeria de mim. Então, ao longo desses anos, caminhando, eu comecei a reparar em muitas coisas, né? Como as pessoas, principalmente as mães, estão perdidas no meio desse processo de natureza de ser mãe, né? De se tornar mãe, de estarem como mães. Eu tenho uma amiga que ela fala uma frase que eu falei, quando eu a ouvi, eu falo, nossa, você retirou a minha essência nessa frase, né? Eu sempre pensei algo parecido, então quando eu a ouvi falando sobre isso, eu falei, caramba, é exatamente isso que eu penso, é exatamente desse jeito que eu enxergo as coisas. Porque muitas mulheres, eu acredito que elas, junto com as crianças, com suas devidas crianças, elas parem o cérebro também, né? Porque parece que se tornam mães e perdem o raciocínio lógico, né? Chucramente falando, essa minha amiga fala que existem algumas mulheres que quando parem a criança, parem também o cérebro. E eu acho isso super válido, porque parece que fica burra,
Não gosto dessa palavra, mas no sentido chucro dela é isso que acontece. Algumas mulheres, ao se tornarem mães e parirem os seus filhos, acabam, de certa forma, parindo o cérebro junto. Porque, assim, parece que tem uma inversão de papéis. Eu sou sua mãe porque eu te trouxe ao mundo, mas eu sou tua filha porque você manda em mim. Porque é isso que acontece. Parece que muitas mulheres, ao se tornarem mãe, perdem o senso de autoridade, ou mesmo tem aquele velho conceito, não, minha mãe não foi tão bacana comigo, eu não quero ser assim com meu filho. Aí não percebem que automaticamente elas acabam se tornando, entre aspas, tá, pessoal, piores do que suas mães foram com elas. Por quê? Porque esquece que existe disciplina e limite na educação de um indivíduo. Como nós, mães, pais, educadores diretos e indiretos, temos a responsabilidade e o comprometimento de educar esses seres. Não de ensinar eles serem o que eles querem. Sim, nós podemos sim falar para eles que eles são o que eles querem ser, mas dentro de um parâmetro, né? Não, vamos ensinar eles a enxergar dentro deles mesmos os seus próprios defeitos, suas próprias qualidades e o que eles querem fazer da vida deles no futuro próximo. Até porque hoje, o que é um futuro amanhã, esse amanhã será um hoje e o hoje será um ontem, né? Porque a vida passa muito rápido para todos nós. Então nós temos que ter esse parâmetro de entendimento de que quando nós temos seres com os quais nós somos responsáveis em matéria de educadores, sejamos como tia, como vó, como madrinhas e padrinhos, temos sim a responsabilidade de passar para esse indivíduo noções de ética, progressão e autovalorização. Né? Porque nós estamos aí num contexto muito grande onde as pessoas não se amam, não têm a menor noção de ética e vivem parados na questão progressão. Ou seja, elas não querem progredir, elas querem viver numa zona de conforto que, de certa forma, massacra. Eu quero ter aqui... Vivem da internet, querem muitos seguidores, querem conteúdo que elas mesmas não estão dando a elas mesmas, né? Então, a questão atual é como dar disciplina e limites a esses indivíduos que nós temos funções, né, de educadores. Eu vou até ler um trecho do livro do Dr. Samitiba, que era um médico psiquiatra, um psicopedagogo, um educador que escreveu vários livros, inclusive o Quem Ama Educa. E um desses também é esse Disciplina, Limite na Medida Certa. E ele fala sobre os novos paradigmas da educação atual. E eu queria ler para vocês uma coisa bem interessante que ele coloca aqui na contracapa do livro, né? O quem tem disciplina dentro de si, comparado a quem não tem, é mais competente, mais ético, mais cidadão progressivo, mais livre e, consequentemente, mais feliz, né? Então, esse livro ele tem reflexões e módulos disciplinares assim muito interativos, bem lúcidos, bem explicativos, e qualquer pessoa consegue ter um entendimento do que o doutor explicou sobre a necessidade da disciplina, sobre a necessidade de mostrarmos e termos conhecimento dos limites nosso e do nosso próximo, né? Eu separei aqui um trecho que eu achei muito interessante, que fala sobre todo esse complexo, né, de gerações que está tendo na atualidade. Bom, vamos lá. O doutor explica que a primeira geração educou seus filhos de maneira patriarcal, com autoridade vertical. O pai no ápice e os filhos na base. A base era obrigada a cumprir tudo que a ápice determinava. Com isso, a segunda geração foi massacrada pelo autoritarismo dos pais e decidiu refutar tal sistema educacional na educação dos próprios filhos.
na tentativa de proporcionar a eles o que nunca tiveram. Os pais da segunda geração acabaram caindo no extremo oposto da primeira, que é a permissividade. Bom, aí ele faz um comentário que certas áreas da psicologia contribuíram muito para isso, ao divulgarem frases como: não reprima seu filho, seja amigo dos seus filhos, liberdade sem medo. Boa parte dos adultos quis aderir ao modelo horizontal em que pais e filhos têm os mesmos direitos, evitando neuroticamente o uso da autoridade por confundi-la com o autoritarismo. Bom, as intensas mudanças vividas de maneira muito rápida pela segunda geração tiveram um custo na educação da terceira, cujo preço, provavelmente alto, ainda hoje não podemos estimar. Esses jovens ficaram sem noção de padrões de comportamentos e limites, formando uma geração de príncipes e princesas, com mais direitos do que deveres, mais liberdades do que responsabilidades, mais receber do que dar ou retribuir. Tais príncipes domésticos querem ser também príncipes sociais, mas acabam frustrados, pois as regras da sociedade são outras, muito diferentes das criadas na família. As instituições de ensino cuja tarefa é introduzir as crianças nas normas da sociedade, muitas vezes se omitem. Ou seja, quanto maior a perda, mais anárquica tornou-se a aula. Ao admitir um príncipe escolar, em vez de ajudar o aluno a viver em sociedade, o professor acaba por prejudicar o seu crescimento. Bom, e esse trecho também, ele envolve a todos como no mesmo parâmetro, tanto os educadores nas escolas, nas instituições de ensino, como os pais, os tios, os avós, os educadores diretos de cada indivíduo. Então, assim, o que o doutor Isami quis dizer é exatamente o que eu vim pensando ao longo dos tempos. Muitos pais, por terem recebido uma educação muito repressora, muito dotada de autoritarismo, passaram a querer serem os pais que eles quiseram ter tidos. Ou seja, eu não quero ser para o meu filho o que meu pai e minha mãe foram para mim. Aquela coisa de autoridade extrema, aquele sistema patriarcal. Eu quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. E indo por esse caminho, eles acabaram derrapando na seara da permissividade, que é o quê? Vamos deixar os nossos filhos fazerem o que eles quiserem. Vamos dar um celular, um tablet, um notebook, um computador na mão deles, porque a atualidade necessita disso. Meu filho precisa disso. Por que mesmo? E esquecemos de vamos dar um celular, vamos dar um computador, um tablet, um notebook, porque a atual geração necessita disso, e esquecemos da disciplina, dos limites. E quando em casa uma criança, um jovem, um adolescente não recebe noções básicas de disciplina e de limite, a vida vai dar isso a eles, só que de outra forma. Normalmente através do ensino da dor. Sendo que em casa, eles teriam essa noção através do amor, né? Que, como o doutor Isami disse, quem ama, educa. E quem ensina os teus filhos a terem noção de disciplina e limites, ensina um indivíduo a ter ética e progressão. Porque a partir de então, aquele indivíduo, aquele ser, consegue, de certa forma, trabalhar numa questão de médio a longo prazo o seu desenvolvimento ético numa sociedade, onde ele vai saber respeitar o próximo e não vai fazer com o outro aquilo que ele não deseja para si mesmo. E essa educação é uma educação base, é uma educação que literalmente vem de casa. Os professores, os educadores em suas escolas e instituições, eles têm dever de desenvolver isso,
mas de certa forma, toda criança, todo jovem, todo adolescente necessita trazer isso de casa, de berço, de estrutura com seus pais, com seus avós, com quem os educou antes de chegar até uma instituição, antes de chegar até uma escola. Só que hoje em dia isso está totalmente diversificado, é totalmente diferente disso. Porque o pai, a mãe, ou vô, a avó, o tio, não educam as crianças e os mandam para a escola e empurram nas escolas, nas instituições, o dever que cabe a eles. A escola alfabetiza. Noções de educação, limites, de disciplina, você faz na sua casa. Você senta com seu filho, olhando nos olhos dele, na mesma altura que ele, e ensina o que ele pode e o que ele não pode fazer. Mas o que nós vemos hoje? Crianças pequenas dando tapa na cara de suas mães e a mãe falando: ai, filhinho, para com isso, ai, filha, você tá fazendo a mamãe passar vergonha. Tinha que ter mesmo uma noção de pó pra ter vergonha, né? Porque hoje em dia o pai e a mãe tá apanhando apanhando literalmente na cara de um filho. Por quê? Porque não ensina para esse ser que ele não pode fazer o que ele quer. Não ensina a ele que existe diferença entre liberdade e libertinagem. A liberdade, o respeito, o meu respeito acaba quando começa o do outro. Peraí, eu não posso deixar o meu filho fazer o que ele quer porque é mais cômodo e mais fácil para mim. Eu não posso simplesmente dar a faca e o queijo na mão dele e esperar que ele simplesmente vá deixar ter tudo pronto. Eu não posso fazer que nem um passarinho que dá comida na boca do filho. Eu tenho que ensiná-lo a ir atrás daquilo que ele quer. Eu tenho que ensiná-lo a pescar. Eu não posso simplesmente dar o peixe para ele. Né? As pessoas confundem o ser mãe em ensinar os filhos a fazerem as coisas com fazer por eles. Quando eu, como mãe, como educadora, eu faço pelo meu filho, é como se eu estivesse cortando as mãos e os pés daquele indivíduo. Eu estou ensinando ele a ser dependente de um estado, dependente do outro. Aí vira uma pessoa dependente emocionalmente, fisicamente, financeiramente, com um contexto de dependência completo. Porque eu não tive a capacidade de educá-lo, eu o criei. Criar é diferente de educar. Criar, qualquer um cria. Agora, educar é você pôr limites. Educar é você dar disciplina, é você falar o que pode e o que não pode. Educar é falar não. Porque o mundo lá fora não vai fazer o que ele quer. Vai falar não para ele sim, sem o menor constrangimento, sem o menor pudor. Limites, disciplina, nós ensinamos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos afilhados em casa. Falando o que eles podem e o que eles não podem fazer. Respeito por si e pelo próximo é uma coisa que vem de berço, é uma coisa que vem da nossa essência, do nosso lar. Não importa se nesse lar você só tem uma mãe, não importa se nesse lar você só tem um pai ou só uma avó. Isso é estrutura psicológica. Ai, mas hoje em dia isso não é possível. Para todo mundo que diz que não é possível, não vai ser possível. Porque pensamento é ação. Tudo que nós pensamos, nós temos força criadora através do nosso pensamento. Tudo que nós temos em pensamento, nós geramos isso em criação. Então, penso, logo faço. Se eu me considero uma pessoa inválida, irresponsável, imatura, que eu não consigo, eu não vou conseguir, porque simplesmente eu estou pensando e estou agindo conforme o meu pensamento. Então, já passou da hora de nós acordarmos e entendermos que hoje o nosso filho é pequenininho, é bebezinho, eu vou dar tudo o que ele quer e amanhã ele vai crescer apenas em idade, em maturidade nenhuma, em responsabilidade, em comprometimento nenhum. Ele vai crescer, vai ter idade de um adulto com cérebro e maturidade de uma criança, que quer tudo na mão, que quer tudo na hora que quer. Porque ela foi educada dessa forma, foi educada a ter
tudo na mão. Então vira um adulto com prognóstico infantil, com mentalidade e maturidade zero. Porque lá atrás alguém achou muito trabalhoso criar. Opa, criar não, educar. Porque criar qualquer um cria. Então nós temos que ter consciência que nós somos responsáveis pela educação dos seres que vieram depois de nós. Que nós temos que ter essa maturidade. Não importa que, querendo ou não, nós não tivemos, mas a vida nos ensinou. Se não foi nosso pai ou nossa mãe que nos ensinou, a vida nos ensinou. E se nós aprendermos, se nós amamos, nós não vamos passar aquilo que nós não queremos, aquilo que não é bacana, aquilo que não é ético, para os seres indivíduos que estão depois de nós. Isso é uma questão de lógica, uma lógica raciocinada. Nós temos que ensinar os nossos filhos a correrem atrás do que eles querem através do trabalho, do estudo, da progressão. Não é ficar o dia todo no computador, não é ficar o dia todo no celular, na internet, nas redes sociais, porque isso é apenas uma bolha. Você está colocando o indivíduo que você diz que ama dentro de uma bolha social, aonde ele precisa fazer aquilo porque senão, ele vai ficar por fora. E esquece que hoje ele é criança, que hoje ele é adolescente, que amanhã ele é um adulto. E o que ele vai levar para essa fase adulta? Uma imaturidade que veio da infância e da juventude, onde ele não foi incentivado, onde ele não foi ensinado a correr atrás daquilo que é necessário para alcançar os seus objetivos. Ou melhor, não foi nem passado o que era objetivo para aquele ser. E lá na frente nós temos adultos imaturos, pessoas com crianças e adolescentes dentro de... adultos com crianças e adolescentes dentro de si, totalmente machucadas, feridas, e futuros pacientes de psicoterapia. Entendem? É simples, tem coisas que você pode resolver e tem coisa que o tempo irá ajudar a solucionar. Mas aquilo que é seu, aquela responsabilidade que é sua, que é minha, que é nossa, se nós não fazermos, o mundo assim o fará. Então já passamos da hora de tomar consciência, responsabilidade, comprometimento e maturidade por a responsabilidade que nos cabe. Entendem? Só assim nós teremos adultos com psicológico mais saudável, mais bem formado, mais bem trabalhado, que não se permitirá se abater por qualquer coisa que não saia da forma como lhe convém. Somente com responsabilidade psicológica conseguiremos isso. Vamos refletir um pouco, vamos mudar hoje o que nós queremos de diferente no amanhã, para que o amanhã seja um hoje melhor, com um ontem saudável e progressivo. Boa noite.